Sejam bem-vindos, alunos, ao Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton e essa é a aula número 39 de História. Não se esqueça de fazer a sua atividade depois de assistir a aula, postar a atividade porque conta a sua presença e, se você assiste pela televisão, levar até a sua escola as atividades que você fez. Okay? Na aula de hoje, nós vamos procurar entender o populismo e o nacionalismo como características do segundo governo Vargas. Retomando aquilo que já vimos, na aula anterior, analisamos o conceito de populismo e vimos a redemocratização após a era Vargas e o governo Dutra. No governo Dutra, 3 pontos importantes: a Constituição de 1946, um alinhamento ao bloco capitalista e o Plano Salter, que no final das contas não aconteceu como o presidente previa e esgotou as nossas chamadas reservas cambiais, provocando uma certa crise econômica. É essa crise que o Vargas vai pegar agora, nesse segundo governo dele. Para retomarmos o que já vimos, então um pequeno quiz e você vai escrever o seguinte: nome da prática política em que líderes carismáticos exercem controle direto sobre as massas. Não tinham direito de voto, nem com a Constituição de 46. Qual é o grupo social? Em terceiro lugar, o bloco ao qual o Brasil se alinhou no contexto da Guerra Fria. E, por último, o plano intervencionista do governo Dutra, que resultou no esgotamento das reservas cambiais. Logo voltamos aí com a correção.
Ok, vamos à correção. Populismo é o nome da prática política em que líderes carismáticos exercem controle direto sobre as massas. Conceito bastante questionado, viu? Mas é um conceito básico que nós utilizamos em história. Analfabetos não tinham direito de voto, nem na Constituição de 46. O bloco ao qual o Brasil se alinhou no contexto da Guerra Fria, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o plano intervencionista do Dutra, que resultou no esgotamento de reservas cambiais, é o plano SALT, o plano de saúde, alimentação, transporte e energia. Para a aula de hoje, vamos estudar o segundo governo Vargas. Por favor, dê uma olhadinha na imagem. Essa imagem é uma estátua do presidente Getúlio Vargas, que está na Praça Tiradentes, em Curitiba. Tem um pedestal maior, no pedestal tem toda a carta testamento que o Vargas escreveu, um bilhete, uma verdadeira nota de suicídio, e também consta lá uma homenagem, a plaquinha de homenagem do povo curitibano ao que era chamado de mártir do nacionalismo. Veja como esse espírito populista, ele perdura quando o sujeito é transformado num mito, um mártir, quer dizer, uma figura quase religiosa. E para o segundo governo Vargas, analisando as permanências e as mudanças históricas, o professor lembra para você o seguinte: o Vargas, no segundo governo, foi nacionalista como nunca, populista como sempre. É o que nós temos nesse próximo slide. Você tem um governo ainda populista, com aquelas características de personalização do poder, de culto à personalidade do presidente Vargas, um Estado mais centralizado, com as decisões tomadas pelo presidente, na medida em que ele vai saltando as instâncias intermediárias entre ele e a massa. A identificação do pai dos pobres com o povo trabalhador. Essa identificação é uma permanência. Então, Vargas, do primeiro para o segundo mandato dele, o populismo continua. Aliás, nós chamamos de populismo até o governo do João Goulart em 64, ok? Essas mesmas características são observadas em maior ou menor grau em todos os presidentes. A novidade do Vargas, a mudança principal, é um foco muito grande no nacionalismo. E nós vamos ver a seguir o porquê. Dominação carismática, que está ligado ao conceito de populismo, é um conceito do Max Weber. Max Weber tinha várias ideias sobre os tipos de dominação e, para isso, o professor pede que você consulte o seu professor de sociologia. Por favor, é um conceito bastante complexo. O Max Weber é um autor bastante importante na história da sociologia e, em história, nós também utilizamos muitos dos conceitos que ele trabalhou. Mas aqui o professor, de maneira bastante simples, traz algumas citações para você referenciar aquilo que nós falamos de populismo e quando nós dizemos que o Vargas exerce uma liderança carismática. Escreveu o Weber: o portador do carisma assume tarefas que considera adequadas e exige obediência e adesão em virtude de sua missão. Ou seja, como ele se identifica com aquele que vai libertar o trabalhador do jugo da opressão, a obediência à sua pessoa deve ser automática e restrita. Ele não manda por si, ele não manda nem pelo voto popular. Lembra que Vargas governa há 15 anos, sem eleições naquele primeiro governo. Não é nenhum problema para ele voltar ao governo. Com eleições é indiferente. O poder dele vem da missão histórica que ele tem de conduzir as massas para a libertação. E no segundo momento, diz o Weber, a dominação carismática genuína desconhece disposições jurídicas, regulamentos abstratos e jurisdição formal. Ou seja, no caso do Vargas, você se lembra das constituições. Da seguinte maneira: o Vargas, quando assume em 1930, ele destitui um presidente, o presidente Washington Luiz. Ele impede a posse de um presidente eleito, o presidente Júlio Prestes, governa sem Constituição a maior parte do tempo, até a de 34, que ele descontente rasga e manda o Campos, o jurista, bolar uma outra de acordo com seus interesses. Então, essa manipulação do campo jurídico em virtude do seu poder não caracteriza exatamente um líder totalitário como nós vimos no período entre guerras, caracteriza um líder populista. O totalitário usa o direito em seu favor. O populista não se importa muito com o direito. O carisma é que dá a ele a autoridade para alterar a lei.
Ele não precisa das instâncias intermediárias. Lembra-se? Essa tentativa de identificação com o povo. Então, como ele sabe o que é melhor para o povo, ele dita a lei conforme os seus próprios interesses. Na sequência, nós temos a ideia de populismo nacionalista na simplificação que apareceu com a Lei de Lucros Extraordinários em 1953. Essa lei não passou no Congresso. Era uma lei que limitava em 8% a remessa de empresas estrangeiras. Bom, o professor fala em simplificação porque foi justificada que, na verdade, o povo não tinha dinheiro, porque o dinheiro era tirado do Brasil por multinacionais. Bom, essas multinacionais geravam emprego, essas multinacionais pagavam impostos também, né? A limitação da reserva de lucros, que já era feita, foi limitada a mais de 90%, né? Quer dizer, do lucro da empresa deveria ficar no próprio país. É uma medida bastante interessante, por isso chamamos de nacionalista. Mas é uma medida também populista, no sentido de que se a empresa não remete lucros para suas matrizes, não faz sentido a empresa estar no país, né? Então, é uma medida até certa forma demagógica. Por isso ela foi barrada no Congresso, acusada de demagogia. Se ela ia funcionar ou não, se era uma boa proposta ou não, a gente nunca ficou sabendo. Aqui o livre mercado como causa da pobreza é também uma outra simplificação. É uma questão extremamente complexa, né? A causa da pobreza. Mas o intervencionismo estatal, que já é uma característica do populismo, pode ser assim justificado. Aqui nós temos as empresas estatais e entre elas, como vamos ver, a Petrobras foi a mais importante daquelas que foram criadas por Vargas, um dos seus maiores legados, em 1953. Esse selo, que você tem aqui na imagem, é de 1958, né, comemorando aí 5 anos, né, da criação da Petrobras, da lei da Petrobras, mostra o presidente Vargas com a mão suja de petróleo, né? Tem algumas fotografias também, esse selo é baseado numa foto da época em que aparece bem ele assim, ok? Por favor, entenda o seguinte. Dessa imagem, o professor quer explorar a seguinte interpretação. O presidente com a mão suja de petróleo significa que os bens públicos estão nas mãos do presidente. As empresas estatais, que nós dizemos que são do povo, né, é uma forma muito paternalista do governo dizer que a empresa pertence ao povo. Por que paternalista? Porque quem vai governar a empresa, quem vai administrá-la, são os seus correligionários, são os seus amigos, são os seus apaniguados. O povo continuou pagando pelo combustível. Se fosse uma empresa estrangeira, a dona das refinarias, o povo também pagaria. Se fosse um empresário brasileiro, dono das refinarias, o povo pagaria. É uma empresa estatal agora que vai extrair, refinar e distribuir os derivados de petróleo. O povo vai continuar pagando. O petróleo está nas mãos do governante. Isso vai ser causa de críticas também ao Vargas ao longo da história e até os nossos dias, entre aqueles que são favoráveis e aqueles que são contrários às chamadas privatizações ou às chamadas empresas estatais, um de um lado outro do outro, né? Aqui no caso o professor explora essa interpretação porque o Vargas justamente vai criar o símbolo do petróleo na mão, que vai simbolizar, né, esse símbolo, ele vai simbolizar o controle estatal, o monopólio estatal sobre a extração, refino e transporte da distribuição dos derivados de petróleo. Na sequência, o professor traz aí algumas empresas que foram criadas aí pelo Vargas. As duas primeiras, a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, e a Companhia Vale do Rio Doce, em 42, são do primeiro governo dele, né? Elas foram ampliadas em segundo governo, foram melhor aparelhadas e se expandiram. Se tornaram, inclusive, a Vale se tornou uma empresa multinacional. Do período, você tem ali em 54 a Eletrobras, só no projeto, ela vai ser efetivada em 60, 61 que ela vai sair do papel, mas também proposta do Vargas, e as duas empresas estatais mais importantes, o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criado em 1952, e em 53 a Petrobras. Dentro daquilo que o professor comentava, né, do petróleo na mão. É o governo que gere os mecanismos de desenvolvimento do país. Quer dizer, as empresas que cuidam do petróleo, as empresas que cuidam da eletricidade, setores que são estratégicos, né? É uma defesa muito importante essa dos recursos nacionais em termos estratégicos, em termos de soberania, que essas empresas estejam na mão do Estado. Existe esse argumento bastante importante. Mas simbolizando que nas mãos do Estado estão empresas que vão ser administradas pelo partido da ocasião. Então, não é o povo, né, que vai governar, mas é o partido que vai servir-se dessas empresas, muitas vezes, em benefício próprio, o que vai ser causa de corrupção ao longo da nossa história.
E o BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que hoje chama-se BNDES, ele ainda existe e é um motor bastante importante do desenvolvimento de pequenas empresas. Mas quando é utilizado para financiar grandes empresas, também sofre críticas. Porque é mais fácil alguém que é amigo do governo, amigo daquele que está no poder, conseguir um financiamento do que alguém que está na oposição. Infelizmente, a manipulação das empresas estatais pelo partido, pelo governo de ocasião, acaba sendo causa de uma crítica grande a empresas que controlam setores estratégicos e deveriam simplesmente servir à população, não a interesses políticos do momento. O intervencionismo populista do Vargas também significou na contratação do João Goulart para o Ministério do Trabalho. João Goulart toma uma medida de aumentar em 100% o salário mínimo. O professor gostaria de fazer o seguinte raciocínio com você. Na época aconteceu o seguinte, foram muitas as críticas da oposição porque isso atraiu o interesse popular. Isso foi bastante agradável ao povo. Mas o aumento do salário significou um aumento no custo de produção. O aumento do salário acabou representando, na prática, um aumento de preços. Porque o empresário, em boa parte, reduziu a sua margem de lucro, mas, é claro, repassou para os preços, aquele aumento no seu processo de produção. Acontece da seguinte maneira, aquela empresa que produz o algodão, a fazenda que seja, pagou o dobro de um dia para o outro para os seus funcionários. Esse custo reduziu uma margem de lucro, mas o resto ele aumenta o preço do algodão. A empresa que faz o tecido já compra o algodão mais caro e também teve que pagar o dobro dos salários para os seus funcionários, desde que recebessem o mínimo, né? O resto reajustado proporcionalmente. Mas aumentando o custo da produção, repassa para aquele que vai comprar e fazer a roupa, definitivamente a partir do tecido, também um tecido mais caro. A fábrica da roupa aumentou o preço do seu produto em virtude de comprar uma matéria-prima mais cara e de aumentar os salários. Uma medida boa, uma medida que a gente pode julgar necessária numa época de defasagem salarial por conta da inflação, acaba sendo repassado para o próprio trabalhador, por meio de um preço mais alto. E por outro lado, aumentar salário também significa aumentar os chamados encargos trabalhistas. Esses encargos são o seguinte, cada vez que o empregador contrata alguém, ele precisa pensar no valor que ele vai também pagar para o governo. É uma espécie de imposto esse encargo trabalhista. Hoje, mais ou menos, no Brasil, quando um empresário contrata alguém por R$1.000, ele vai gastar mais quase R$1.000 em encargos trabalhistas que são apropriados pelo governo. Ou seja, o que o professor quer dizer é que, no final das contas, o que acontece com o aumento do salário mínimo do governo Vargas, o que acontece é que o governo, numa canetada, por isso intervencionista, né? Numa só decisão de dobrar o salário mínimo, o governo arrecada mais, porque cada vez que nós compramos, o governo cobra imposto, e o governo dobra a arrecadação em encargos trabalhistas. Obrigando o empregador a dobrar o salário mínimo, o governo que arrecadava R$1.000 de encargo trabalhista, agora vai arrecadar 2, sem fazer nenhum investimento, sem fazer nenhum gasto. Esse é o aspecto negativo que provocou inflação e uma queda na qualidade de vida a longo prazo, já sentida durante o governo do Vargas. Uma boa decisão que acaba ao longo de um processo complexo, como é a formação de salários e preços, que, é claro, não se resume a isso aqui, né? Mas um processo complexo, por essas duas razões, acaba sendo um processo inflacionário. Okay? Para isso, vamos fazer essa primeira atividade. Então, vamos lá. Há mitos sedimentados na memória popular. Getúlio Vargas criou uma imagem de pai dos pobres em grande parte devido a: letra A, medidas revolucionárias introduzidas com a reforma agrária. B, medidas de caráter populista atraindo as massas com o discurso nacionalista. C, restrições econômicas impostas aos industriais brasileiros. E D, restrições rígidas impostas à burguesia nacional e internacional. Logo voltamos aí com a resposta.
Vamos fazer a correção? A alternativa correta, a letra B. Medidas de caráter populista e atraindo as massas com um discurso nacionalista. Bom, o autoritarismo do populismo, ele tem muito a ver com o travestir da democracia sob essa máscara do bom povo, né? Da máscara do líder paternalista, de uma população agradável. Aqui o professor lembra o seguinte: havia dois grupos, como em todo o governo, que determinavam uma oposição e aqueles que faziam mais ou menos o que a gente chama de imprensa chapa branca, que é aquela imprensa que faz críticas mitigadas ou não faz críticas nenhuma ao governo. Guarde só o seguinte, o nome importante aqui ainda na oposição é o Carlos Lacerda, embora o Assis Chateaubriand seja também lembrado em algumas vezes, mas o Enem, os vestibulares vão falar do Lacerda quando tratar de oposição na imprensa. Foi cruel e assim ultrapassou até alguns limites éticos. Se você analisar algumas das manchetes, vamos ver algumas como exemplo ali. Depressão sobre o presidente a qualquer custo. E do lado do presidente, ele incentivou a criação de um jornal chamado Última Hora, de um amigo dele que buscou financiamento em bancos públicos, e isso foi ajudado também pelo governo. Então existe também essa crítica aí de o Vargas ter se utilizado do poder de fazer esse tráfico de influências para que um amigo criasse um jornal para falar só bem do seu próprio governo. Bom, críticas existem aí dos dois lados, são maneiras de se fazer a leitura, né, desses fenômenos históricos, desses acontecimentos históricos. De qualquer maneira, não podemos ignorar os fatos. Havia uma grande oposição liderada pelo jornal Tribuna da Imprensa, do Carlos Lacerda, e um jornal que fazia a defesa, na medida do possível, do presidente Vargas, que era o Última Hora. Okay? Na sequência, você tem aqui a campanha do petróleo é nosso. O professor colocou um pequeno gif ali com uma bomba de petróleo, não é essas que a gente está acostumado a ver, né, em plataforma, mas ela também é bastante importante, aí mais da metade do petróleo no mundo é extraída por essa maneira. Só vou recuperar a ideia de que essas empresas estatais às vezes sofrem com o fisiologismo, a chamada troca de favores políticos, né? E uma empresa que deveria ser realmente uma empresa do povo acaba sendo um mecanismo para fazer troca de favores com correligionários. Você trabalha para a minha eleição e depois de eleito eu te coloco na direção de uma multinacional brasileira, né, de uma empresa estatal brasileira, ganhando um bom salário, um pouco do salário e mandando em bastante gente. Isso, infelizmente, acaba acontecendo na prática. Chama-se fisiologismo. Okay? Não é uma prática do Vargas, é uma prática política. O fisiologismo não começou nem na história do Brasil, viu? Ele é bastante antigo e os primeiros textos sobre troca de favores políticos datam da Roma Antiga. Vamos adiante. O Monteiro Lobato foi um personagem importante dessa campanha do Petróleo é Nosso, que levou até a criação da Petrobras. É um personagem assim, irônico, porque apesar de ele ter feito essa luta a favor da nacionalização do petróleo em nome da soberania nacional, ele acabou preso pelo Vargas, né? Vamos por partes. Em 1935, ele escreve uma carta ao presidente dizendo que tem gente paga pelo estrangeiro para impedir que o Brasil explore petróleo. Essa denúncia ele faz a partir de algumas análises, a partir da tradução de alguns livros sobre a importância do petróleo no mundo. Em 1937, o Monteiro Lobato, que escrevia também para crianças, escreve o livro chamado Poço do Visconde, onde, na ficção, houve uma perfuração de um poço petrolífero no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então lá o Visconde descobre petróleo e a frase que o professor lembra é a seguinte: proclamava com a descoberta do petróleo no Brasil pela primeira vez a independência econômica. É um livro de ficção, sim, é um livro até para crianças, o Poço do Visconde, mas a ideia de que o petróleo está associado à independência econômica, ela é bem adulta. É uma ideia explorada politicamente também pelo Vargas. A justificativa do monopólio estatal do petróleo sempre foi feita com base nisso. É importante por duas razões básicas. A questão da soberania nacional, do controle sobre as fontes de energia e, por outro lado, a ideia de que, tendo petróleo, nós temos desenvolvimento econômico. O professor chama a atenção pelo seguinte: você converse daí, tendo um foco no Enem, converse com o professor de geografia. Há países no mundo que não têm uma gota de petróleo, como a Suíça, são países bastante desenvolvidos, né? E há países com grandes reservas. A Venezuela tem a segunda ou a primeira maior reserva de petróleo do mundo e é um país que passa por problemas econômicos, por crises econômicas, como nós brasileiros, sim?
A presença do petróleo não significa riqueza para o povo. Assim como a presença de ouro ou a presença de diamantes também não significa riqueza para o povo nos países que são os maiores produtores desses minérios na África, por exemplo. Isso um professor de geografia pode te ensinar, pode te mostrar e exemplificar com muito mais propriedade do que o professor Cleverton. Mas guarde a ideia geral. Um país que tem uma matriz única econômica geralmente enriquece somente uma elite e o povo acaba servindo a essa elite. Vamos adiante. O Monteiro Lobato, nesta imagem, representado aí num selo de época de 1955, tá ele aí, o bigodão, as suas sobrancelhas características e ao fundo ali a Dona Benta, né? A personagem dominante, a matriarca do sítio do Pica-Pau Amarelo. O professor vai lembrar então aquilo que eu havia falado. Essa próxima imagem traz uma capa do livro Escândalo do Petróleo, que o Monteiro Lobato escreve em 1936, e que graças a outras críticas que ele acrescentou a essa obra, de que no Brasil não se perfurava e nem se deixava perfurar os poços de petróleo, ele acaba preso, passa 3 meses na cadeia durante a ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas. Essa é a ironia, né? Alguém que lutou tanto pela exploração do petróleo, será aprisionado por alguém que futuramente vai criar a empresa que estabelece o monopólio do petróleo no Brasil. Bem, essa aí é a história do Monteiro Lobato envolvendo a campanha O Petróleo é Nosso. E vamos para a atividade 2. A criação da Petrobras foi representativa da política econômica adotada por Getúlio Vargas, que, letra A, atraiu capitais estrangeiros para acelerar o crescimento industrial. B, imprimiu ao país uma orientação nacionalista. C, priorizou o crédito ao setor agrícola através do BNDE. Ou D, foi criticada pelos sindicatos que eram contrários ao uso de combustíveis fósseis. Já voltamos aí com a correção.
correção, então, da atividade com a resposta correta, a letra B, imprimiu ao país uma orientação nacionalista. Adiante, o professor havia comentado dos dois grandes blocos políticos, um apoiando o Getúlio, um que era contrário, né? Um bloco que era contrário ao Getúlio tinha na imprensa, o Carlos Lacerda, o seu porta-voz, e mais fraco, mais ativo, o jornal Última Hora, fazendo a defesa do presidente. O fato é, os últimos meses do presidente Vargas, em 1954, antes de terminar o seu mandato, foram de crise, de forte oposição por parte da imprensa, por parte dos militares e um certo isolamento político. Chegou um momento que parecia que não havia o que fazer senão renunciar. E a imprensa o malhava impiedosamente. O professor vai trazer algumas imagens para a gente recordar esses aspectos. Vejam aqui uma capa do Tribuna da Imprensa, que era o jornal dirigido pelo opositor Carlos Lacerda, do dia 2 de agosto de 1954. O Lacerda colocou como manchete o seguinte: somos um povo honrado, governado por ladrões. Bastante forte, né? Está acusando o presidente da República. O atentado da rua Toneleiros, alguns dias depois, no dia 5, em agosto ainda de 54, foi um tremendo agravante na situação. O diretor do jornal, o dono do jornal, que fez aquela crítica chamando o presidente de ladrão, sofre um atentado, ele é baleado. Nesse atentado acaba morrendo um major da aeronáutica, o major Rubem Vaz. Então você se lembra que o professor disse que havia uma oposição a Vargas por parte da imprensa e por parte das Forças Armadas, né, por parte dos militares. E aqui, quem tentou tirar a vida do Carlos Lacerda acabou atingindo o Getúlio Vargas. As investigações, que foram conduzidas pela aeronáutica, pelo envolvimento de um militar, acabaram apontando para Gregório Fortunato, o chefe da guarda pessoal do presidente. Todos negaram, obviamente, o envolvimento, o Fortunato não respondeu a questões, mas o fato é o seguinte: havia um negócio anterior do Fortunato com um dos filhos do Vargas, o Manuel, chamado Maneco Vargas. Maneco Vargas vendeu para o Gregório Fortunato uma fazenda. O Fortunato recolheu dinheiro, um empréstimo em bancos públicos, Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Banco Hipotecário de Minas Gerais, recolheu dinheiro na forma de empréstimo para comprar essa fazenda do filho do presidente. Então, o chefe da segurança do presidente compra do filho do presidente uma fazenda e, como avalista dessa transação lá nos bancos, o avalista foi o ex-ministro do Vargas, o João Goulart. Então, esse envolvimento do governo Vargas com o Gregório Fortunato, além das obrigações dele de defesa, de guarda do presidente, acabaram apontando aí mais ainda, com mais força, a autoria daquele crime da Rua Toneleiro para o gabinete do Getúlio Vargas. Só cuidado com uma coisinha. Rua Toneleiro é o nome que ela tem hoje, é assim que ela é grafada, mas é chamada também de Toneleiros ou Toneleiros, também aparece, não se importe muito, tá? Tanto que, quando o Carlos Lacerda se torna governador do estado da Guanabara, a cidade do Rio de Janeiro foi estado durante um período de tempo, quando o Carlos Lacerda foi governador da Guanabara, ele constrói um túnel, e é chamado túnel Major Vaz, né, na sequência justamente da Rua Toneleiro, lá no Rio de Janeiro. Então você lembra assim o nome do lugar, a Rua Toneleiro, e o nome dos personagens. O Rubem Vaz, que virou nome de túnel, e o Carlos Lacerda, que é o governador da Guanabara, que construiu essa obra pública. Ok, adiante, continuando na imprensa, aí, nessa imagem do Tribuna da Imprensa, de novo, a malhação ao presidente Vargas, orquestrada por Carlos Lacerda. Aqui ele põe o nome dele na capa do jornal, né? Apelo de Lacerda a Vargas: renuncia à presidência para salvar a República. Isso no dia 11 de agosto. E no dia seguinte, o presidente, isolado, diz: só sairei morto do catete, e comete suicídio no Palácio Presidencial, dando um tiro no coração. Essa notícia de jornal você vai ouvir também, que foi divulgada primeiro pelo rádio. E atenção! Acaba de suicidar-se em seus aposentos do Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas.
Essa é a voz do chamado repórter Esso, que dava essas notícias, era muito ouvido, foi o primeiro a noticiar a morte do presidente logo na manhã de 24 de agosto de 1954. Assim termina o período Vargas. O professor colocou alguns nomes, você lá no Trilhas da Aprendizagem tem todos esses nomes, essas datas, não é necessário, é claro, que você decore, mas que você saiba que houve uma sucessão e essa sucessão acontece ainda hoje no Brasil, né? Na ausência do presidente, assume o vice. Na ausência do vice, que renunciou, assume o presidente da Câmara. Na ausência do presidente da Câmara, assume o presidente do Senado, que era o Nereu Ramos, que convoca novas eleições, aí vencidas por Juscelino Kubitschek e João Goulart, dois getulistas, que nós já havíamos comentado no início dessa aula, se lembra? Um do PSD e um do PTB. Então, continuamos aí sem o Vargas, mas com os varguistas. Vamos, então, para uma questão de Enem. Foco no Enem. Aqui, novamente, o professor lembra. As questões do Enem têm um texto bastante comprido. A gente não observa esse texto logo de cara, não. A gente vai para o comando da questão e analisar as alternativas. Aqui, as alternativas dessa questão são as seguintes. Os dois grupos estão errados por assumirem características parciais como sendo posturas definitivas. O grupo que acusa Vargas de ser ditador está totalmente errado. Os dois grupos estão certos, cada um mostra Vargas da forma que serve melhor aos seus interesses, pois ele foi um governante apático e fraco. D. O grupo que defende Vargas, como autêntico nacionalista, está totalmente enganado. Poucas medidas nacionalizantes foram tomadas pelo populismo varguista. O professor quer que você analise só as alternativas e tente respondê-las sem a análise do texto. E já nós te mostramos como fazer isso para economizar um tempinho no seu Enem. Já voltamos com a resposta.
ok? A resposta correta é a letra A, mas o mais importante é você analisar as erradas. Nós podemos acertar uma questão assim, sem conhecer o contexto, analisando algumas palavras que em história nunca estão corretas. Na letra D, por exemplo, está totalmente enganado, um grupo totalmente enganado, isso nunca vai estar correto em história. A letra B, o grupo que acusa Vargas de ser ditador, está totalmente errado, totalmente. Essas palavras sempre em história indicam uma alternativa errada. Então, totalmente, nunca, sempre. Essas palavras muito gerais, muito amplas, elas em história são improváveis, são difíceis de serem comprovadas, então elas nunca vão aparecer numa alternativa. Sempre está errado você dizer que todo um grupo, ou que nenhum grupo, ou que nunca, ou que sempre, ok? Sobraria para nós analisarmos a letra C só. Governante apático e fraco, já vimos que não, né? Nada de apático e nada de fraco. Isso você já sabe pela aula que nós tivemos hoje. Portanto, sobraria somente a letra A. A ideia dessa atividade é essa, que você entenda que para responder uma questão, salte o texto lá no Enem primeiro, vá para o comando da questão, analise as alternativas. E a sugestão da aula de hoje é você excluir as alternativas nas quais constem palavras como nunca, sempre, totalmente, todas as vezes. São palavras muito gerais que em história sempre significam algum erro, ok? Foi o que vimos na aula de hoje e para a próxima vamos continuar estudando o populismo e a experiência democrática no Brasil com o governo do Juscelino Kubitschek. Não se esqueça, aquilo que merece ser feito, merece ser bem feito. Boa sorte.